Bem-vindos ao Economia Real. Vão ser precisos 19 meses e 50 milhões de euros para reforçar e renovar a atual pista do aeroporto Francisco Sá Carneiro. O contrato está assinado e o Governo diz que se trata do início de uma caminhada que vai permitir que o aeroporto do Porto continue a crescer. É este o tema da semana que vamos analisar com dois convidados. Nuno Botelho, empresário com larga experiência no setor do turismo e presidente da Associação Comercial do Porto, e Pedro Castro, especialista em aviação, que se junta a nós por vídeo. É um regresso para ambos. Bem-vindos ao Economia Real. Nuno Botelho, comece por si. Investir em segurança é sempre bem-vindo e relevante, mas esta é só uma parte da equação daquilo que é necessário para o aeroporto do Porto. Sim, muito boa noite a todos. Eu começava por saudar todos. Eu acho que sim. Estamos a começar por uma fase que é importante, que é a da segurança, de facto. Depois de também ter havido, há cerca de 2 ou 3 anos, outro investimento também grande por parte da ANA no aeroporto de Francisco Sá Carneiro. Não devemos esquecer isso, mas de facto o aeroporto precisa, e numa altura em que estamos a discutir um novo aeroporto em Lisboa, em Alcochete, precisamos de pensar a longo prazo, a médio e longo prazo, porque de facto quer Portela, quer a solução Alcochete, que está muito diluída no tempo, daqui a 12 anos estará pronta, na melhor possibilidade, para os mais otimistas. Nós até lá temos que ter um aeroporto de Francisco Sá Carneiro e também a Portela, porque não dizê-lo, a funcionarem em pleno. E desse ponto de vista, de facto, há muita coisa para fazer, seja no âmbito, por exemplo, dos check-ins, das bagagens, podemos depois aflorar com mais calma, mas mesmo até na rede viária que circunda o próprio aeroporto. Eu acho que quem vai ao aeroporto de Francisco Sá Carneiro hoje percebe a enorme pressão que há ali à volta também nessa área. Nós estamos a falar de obras de 19 meses, portanto praticamente 2 anos, um pouco menos, e já estamos a falar de uma infraestrutura que já tem 15 milhões de passageiros ano. Sim. Teme que o facto de nos concentrarmos neste momento na questão da pista, enfim, condicione de alguma maneira a gestão destes 15 milhões e um eventual crescimento disto, no caso de a tendência do turismo crescente se manter? Eu estou convencido que se a tendência do turismo se mantiver, como eu acho que se vai manter, com crescimentos nós entre 20% e 25% ao ano, no mínimo, que é o que tem acontecido, nós dentro de 4 anos estaremos com a capacidade esgotada do aeroporto de Francisco Sá Carneiro. Portanto, neste momento estaremos nos 15,2 e, portanto, atingiremos os cerca de 20 milhões dentro de 3 ou 4 anos. Portanto, desse ponto de vista, nós temos pouco tempo para atuar. E é por isso que é importante, esta obra é importante, sem dúvida, porque a segurança é importante e reforçar a segurança do aeroporto é ela própria importante. Foi importante a anterior, porque aumentou o número de movimentos através do aumento do taxiway, foi importante, mas agora temos que olhar, de facto, para outras questões, sob pena de entrarmos nós também em ruptura no aeroporto de Francisco Sá Carneiro. Mas eu tenho que dizer uma coisa que me parece importante, e tem sido essa a nota dada em todas as conversas que tenho tido com o concessionário, é que o negócio do concessionário é passageiros, portanto eles também não têm interesse em entrar em ruptura e entrar em perda. Portanto, estamos, de facto, em diálogo constante, em conversas constantes para estes timings serem mantidos e acelerados. E posso dizer que há reuniões previstas para analisarmos isso. O próprio diretor do aeroporto de Francisco Sá Carneiro recentemente disse e afirmou publicamente que há novos investimentos na calha, ainda não especificou quais, é um facto, mas que há e, portanto, que isso irá ser acautelado. Vamos ouvir o Pedro Castro, que está connosco por vídeo. Pedro, teria sido útil lançar, ou pelo menos dar uma perspectiva mais concreta sobre o que é que e quando se podem fazer obras de ampliação na infraestrutura além da pista, ou fazer as duas coisas em simultâneo é virtualmente, enfim, difícil, impossível, um caos para a própria operação diária deste aeroporto? Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui de volta. Na realidade, eu queria traduzir isto em miúdos. Se nós estivéssemos no negócio da grande distribuição e estivéssemos num ambiente de concorrência, se uma determinada marca de supermercado soubesse que daí a uns meses ou a uns anos uma outra marca iria umas ruas mais abaixo abrir um gigante hipermercado, este espaço de tempo entre a construção do tal gigante hipermercado pela concorrência
e o tal supermercado mais pequeno, esse espaço-tempo iria certamente ser aproveitado para esse supermercado menor tentar preparar-se para essa concorrência. Em termos aeroportuários, nós temos alguma dificuldade em ver isto assim, porque de facto não é ao final da rua, não há esta proximidade tão grande, ou pelo menos não há esta proximidade geográfica e esta noção tão próxima. Mas a realidade é que isto existe. E é aí que geralmente a concorrência dá jeito. Porque ela, de facto, ela acelera determinadas fases, faz determinadas coisas para aproveitar-se da única coisa que está em sua vantagem, que é o tempo. E neste momento é aí que se situa o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Se ele fosse de uma outra concessionária concorrente com a de Lisboa, nesta altura o concessionário privado do aeroporto do Porto já teria certamente feito muito mais coisas há muito mais tempo, mas estaria certamente neste momento a fazê-lo ainda com maior aceleração. Vamos lá ver, o que se planeia fazer, ou que dá jeito fazer em termos de concessão aeroportuária com Alcochete, é um aeroporto que põe em causa todos os aeroportos do continente, incluindo o de Faro e o de Porto, sobretudo se tiver a tal integração intermodular que leva os passageiros diretamente para todas as partes do país. Inclusive, se pensar em todas as partes do país que hoje tendencialmente vão apanhar o avião no aeroporto do Porto. Tanto o concessionário de um aeroporto como as companhias aéreas gostam muito de escala e gostam muito de colocar a escala num só local. Portanto, se nós, em termos de infraestrutura, vamos oferecer isso ao concessionário e às companhias aéreas, isto é, de alguma forma, estar a condenar os aeroportos restantes a uma insignificância. E repare que isto não é só teórico. Isto está neste momento a ser debatido na Polónia, o único país europeu onde se, neste momento, também questiona a criação, a construção de um aeroporto de raiz, o aeroporto central da Polónia, que, em termos de papel, no objetivo é estar a 2 horas de qualquer aldeia e vilarejo do país da Polónia, e que, de certa forma, vai pôr em causa algumas conquistas que as regiões da Polónia tiveram nestes últimos anos. Repare que de Breslavia existe um voo sem escalas para Seul, não é? E de Cracóvia e de Rzeszów para Chicago ou para Nova Iorque. Portanto, esta regionalização dos aeroportos, que é o futuro e, enfim, que é aquilo que a aviação está a viver mais nestes últimos tempos, desde que a liberalização em termos comerciais se implementou, tudo isto é posto em causa. Isto para responder à pergunta, então, eu sou só o aeroporto do Porto e, sobretudo, todo o centro de interesses à volta do aeroporto do Porto, estaria a fazer uma pressão enorme sobre o concessionário e sobre o governo para que, de facto, este é o momento de afirmação do aeroporto do Porto. E quanto mais o aeroporto do Porto se afirmar, melhor, não só para a região do Porto e toda a região que esse aeroporto serve. Repare, estamos a falar também da parte da Galiza, da parte de Coimbra para cima, de Leiria para cima, toda essa zona beneficia com um aeroporto tão forte. E quanto mais isso acontecer e quanto mais rápido acontecer, talvez mais inútil nos pareça esta megalomania. Então, permita-me então, só tentar resumir para não restarem dúvidas. Portanto, concorda que aquilo que foi anunciado é só metade do pacote das obras que é necessário? É metade e vem tarde, não é? É as duas coisas. É metade e vem tarde.
Nuno, Sim, quer comentar? Queria. Eu, antes de mais, cumprimentar a imagem do Pedro, porque de facto é muito bem vista. Esta metáfora e da concorrência, é muito bem vista. Da concorrência. Mas aí teríamos que partir para outra questão, que é o pecado original, que foi o pecado da concessão. E eu e a Associação Comercial do Porto não somos contra a iniciativa privada, somos a favor, está feito, não há nada a fazer. Também preferiríamos que todas as infraestruturas aeroportuárias fossem geridas de per si, portanto, com diferentes concessionários. Com mais concorrência. Com muito mais concorrência e, portanto, todos beneficiaríamos. O consumidor, em primeiro lugar, obviamente sairia disto beneficiado. Estamos todos de acordo, mas sobre isso não há muito a fazer, é o que é e, portanto, são as regras do jogo e temos que lutar por elas. E por isso é que achamos que estas obras são bem-vindas, embora não sejam ainda as suficientes nem só as necessárias. E por isso estamos a fazer a pressão que estamos a fazer para obter respostas evidentes. Parece-nos, com este cenário atual e o cenário Alcochete, este intermeio, digamos assim, entre uma coisa e outra, o aeroporto Francisco Sá Carneiro pode assumir aqui, e também acho que é isso que se depreende também das palavras do Pedro, uma importância crucial, e era isso que eu também referia, uma complementariedade à Portela absolutamente crucial, estando a Portela numa situação também ela de muita dificuldade para continuar a acomodar os voos que tem que acomodar, há muita coisa que pode vir para cá para cima e desse ponto de vista podemos nós assumir aqui um novo papel. Outra coisa diferente, e eu acho que é isso que o Pedro também está aqui a lançar, é a viabilidade da construção de Alcochete, que eu apontei aqui 12 anos, e será que vai ser mesmo 12 anos, e será que vai ser mesmo construído? Isso nenhum de nós tem aqui uma bola de cristal e pode dizer que isso vai mesmo acontecer. Mas enquanto isso não acontece, dotar o aeroporto de Francisco Sá Carneiro das melhores condições, essa deve ser uma batalha pelo qual nós temos todos que lutar, porque de facto a competitividade da região depende muito disto. A região, eu digo sempre isto e é verdade, tem duas grandes infraestruturas, o Porto de Leixões e o aeroporto Francisco Sá Carneiro. No dia em que perder estas duas infraestruturas, depois de ter perdido o centro financeiro que perdeu, depois de ter perdido os órgãos de comunicação social e a sede de muitos órgãos de comunicação social como perdeu, estará irremediavelmente perdido se isto acontecer e, portanto, não podemos deixar estas infraestruturas saírem. O que está aqui em causa é a importância estratégica do aeroporto do Porto, até nesta fase em que, de 12 anos, ou pelo menos mais de 10 anos, em que sabemos que não vai haver um novo aeroporto de Lisboa e que o atual tem as condicionantes que tem, e vamos ver se é possível fazer as obras que o Governo acha que devem ser feitas lá, em termos de ampliação. E deixe-me só chamar a atenção para um ponto. O aeroporto Francisco Sá Carneiro é o centro de um grande polo industrial e exportador. Não é só do ponto de vista turístico importante, porque é importante do ponto de vista turístico, naturalmente, mas é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento económico de toda uma região, que vai da Galiza, mas também ao centro do país e um pouco abaixo até. Portanto, é muito importante do ponto de vista exportador para o país. E perceber isso é perceber que o desenvolvimento do país tem que se fazer através deste aeroporto. O próprio estudo do aeroporto de Alcochete, o estudo estratégico que foi feito, aponta razões económicas para a escolha de Alcochete, na sua perspectiva de competitividade e do papel que tem para as exportações. Avancemos com esta questão. Para 2024 há pelo menos 10 novas ligações previstas para o aeroporto do Porto. Temos desde Nova Iorque, Belfast, Reino Unido, Belgrado, Espanha, Frankfurt e Istambul. Os destinos são vários. Como é que se consegue garantir, ou melhor, o que é que a região deve fazer e junto de que entidades é que deve trabalhar para garantir que a concessionária, que é a mesma do aeroporto de Lisboa, não fique nesta posição confortável de anunciar um investimento de 50 milhões de euros para a segurança, que é algo que não está em causa, naturalmente, mas que corresponde, grosso modo, a 1/5 dos seus lucros do ano passado, por exemplo, e se fique por aqui porque a infraestrutura ainda vai dando e se paute sobretudo pela inação, como é aquilo que o Governo tem dito relativamente a Lisboa. Onde é que a região norte deve bater à porta para garantir que esta ausência de concorrência que o Pedro apontou não, enfim, inviabilize uma operação sólida no aeroporto do Porto? A região deve bater à porta onde está a bater neste momento. Neste preciso momento estamos a solicitamos e vai-nos ser concedida uma reunião
com o Ministro das Obras Públicas e Habitação, exatamente para discutir aquilo que nós definimos, a Comissão da Interconectividade Aérea, que é uma comissão constituída pelo Presidente da CCDR, pelo Presidente do Turismo Porto e Norte, por mim, como Presidente da Associação Comercial do Porto, Presidente da AEP e outras individualidades, Presidentes de Câmara, de Matosinhos, Porto, Maia, em que nós estamos a discutir exatamente com o Governo a possibilidade de termos algum apoio, de alguma forma, para a captação de novas rotas e novos voos. Isso tem que ser uma constante. Nós não podemos ficar impávidos e serenos a assistir ao normal funcionamento. Nós temos que atuar perante o mercado. E uma das coisas que é fundamental é atuar perante a captação de rotas intercontinentais, fundamentalmente, para o Oriente, por exemplo. Estou a dar este exemplo, mas podia dar outros. E é isso que estamos a pressionar, é isso que estamos a tentar e acho que vamos conseguir e estamos a tentar conseguir. Porque isso é fundamental. Estamos a tentar, estamos a fazer, foi apresentado já um estudo e com base nesse estudo agora vamos ter a reunião para ver se conseguimos de facto conseguir isso. E porquê? Porque é fundamental, numa altura em que nós todos já percebemos, e volto a referir isto porque me parece importante, nós não contamos, por exemplo, com a TAP que assumiu o hub em Lisboa e nós isso já nem discutimos, mas temos que ter qualquer forma de compensação desse ponto de vista. E, portanto, é com base nesse tipo de argumentos que também estamos a tentar... Sim, é importante até sublinhar esta indicação que eu dei dos novos voos. Não estamos a falar da TAP, estamos a falar de United Airlines, Ryanair, Jet2, Air Serbia, EasyJet. Não me ouviu pedir mais voos da TAP, não vai haver isso, porque isso de facto é uma guerra perdida, porque a TAP não serve a região, isso há muito que temos isso muito claro. Pedro Castro, este crescimento previsto para este ano de novas ligações, por exemplo, ainda é acomodável num cenário em que as obras vão começar a 31 de julho. É preciso também esclarecer, quem ainda não sabe, que estas obras vão ser feitas no período noturno, entre a meia-noite e as 6 da manhã, para, enfim, evitar impactos maiores sobre as operações. Mas este crescimento previsto para 2024 é acomodável e é compaginável com as obras que vão começar em pleno verão, 31 de julho? Isso perfeitamente. Aliás, os aeroportos, e a Vinci nesse aspecto tem uma experiência larga de fazer obras em vários aeroportos. Existem dois tipos de obras. Repare que em Vigo e mesmo ao lado, o aeroporto de Vigo esteve fechado durante um mês inteiro. Também acontece e reabriu só há pouco tempo. No caso concreto do aeroporto do Porto, optou-se por outra via, portanto uma via mais longa no tempo, porque de facto ele está limitado a horas, a determinadas horas do dia para poder, ou da noite, neste caso, para poderem ser realizadas, e daí o calendário também das obras ser muito mais extenso do que, por exemplo, foi em Vigo. Parece uma opção acertada. As companhias aéreas também estão muito habituadas a este tipo de situação e, sobretudo, mesmo em relação ao aviso que eu vejo aí que está a ser publicado, em que o aeroporto estará encerrado no dia 10 de setembro, com esta distância isto é perfeitamente gerível e justificável, não é? Portanto, isto não tem aqui nada, não estamos a fugir a nenhuma regra, nem a nada que se faça lá fora e cá dentro, e está-se a fazer muito bem. Em relação à questão de como é que nós podemos aproveitar justamente este período de tempo, e nomeadamente aí a parte comercial a vir ao de cima, ou seja, as mais ligações aéreas, olha, eu tenho uma solução que eu sei que isto pode chocar, mas que é muito prática e é muito ligada ao espírito do negócio. A pior coisa que o aeroporto do Porto tem e que impede de ter mais rotas e mais frequências, olha, até nomeadamente para Londres, não é? Londres Heathrow. A British Airways deixou de voar para Londres Heathrow e passou a voar para Londres Gatwick. É quase como se fosse um downgrade, não é? Portanto, o aeroporto com maior conectividade da Europa deixou de estar ligado ao Porto porque se pareceu à própria British Airways que é mais interessante ter ligações de Londres Heathrow para Belgrado, para Tromsø e para, às vezes, sítios que assim de repente parecem menos importantes do que o Porto. Mas esta é uma realidade. Então, para dar a volta a esta realidade, a melhor coisa, a melhor agenda que se podia ter neste momento era acabar totalmente com a ponte aérea entre Lisboa e Porto. Esta ponte aérea representa cerca de 1 milhão de passageiros, representam 10 aterragens e 10 descolagens por dia do aeroporto do Porto e em Lisboa, e representa sobretudo a maior ameaça para qualquer companhia começar qualquer operação, sobretudo no longo curso, à partida
do Porto. Isto porque a TAP, em relação a esta ponta aérea, não só transporta sobretudo passageiros via Hub Lisboa para os seus destinos, como a TAP faz uma coisa muito interessante, que é o chamado Interline, ou seja, oferece lugares a preços muito baixos mesmo, a todas as outras companhias aéreas que pretendam canalizar os seus passageiros que vão para o Porto à partida de Lisboa. Portanto, United, Emirates, todas elas aterram em Lisboa, a Latam, a Azul, todas elas aterram em Lisboa com passageiros para o Porto, que conseguem colocar no voo da TAP a condições económicas extremamente atrativas, que elas terão dificuldade em replicar se tiverem voos próprios para o Porto. Pedro, a dificuldade dessa solução, desculpe interrompê-lo, a dificuldade dessa solução seria conseguir convencer a administração da TAP, ou levar a administração da TAP, a terminar esse tipo de política comercial. Ora, a TAP sabemos que é uma empresa ainda pública, mas o Estado é apenas um acionista. Portanto, se determinar a política comercial da empresa, provavelmente há um problema com Bruxelas ou com outras entidades reguladoras. Como é que se resolve esta quadratura do círculo? 2 pontos, não é? Já vi o Estado acionista da TAP a fazer coisas bem piores, e não vou relembrar todas as histórias envolvendo a TAP que nos apareceram como uma telenovela através da Comissão Parlamentar de Inquérito, e sobretudo isto resolve-se através de algo que tem a ver com as leis ecologistas que têm sido aplicadas. E elas são muito subjetivas, quer dizer, claro que em França, no âmbito, se calhar, das distâncias de França, determinou-se que era 2 horas e meia, mas entre Viena e Salzburgo não há TGV. É preciso as pessoas terem noção, entre Viena e Salzburgo não há TGV, a duração da viagem é num comboio normal, muito confortável, e são cerca de 2 horas e 45, 3 horas, como aliás entre Lisboa e Porto nos Alfas, e esta foi uma condição que o governo austríaco impôs à sua companhia aérea, que não era sua, já não era sua, não é? Mas é a sua em termos de bandeira, mas já não tinha nenhuma ação sequer na Austrian Airlines, e foi a moeda de troca para eles receberem ajuda do Estado durante a Covid. Ou seja, disseram, muito bem, é o Estado austríaco, vou ajudar-vos, não é uma doação, não vou-vos doar dinheiro, é um empréstimo a condições, enfim, que na altura nenhuma companhia conseguia ter quando se fosse ao mercado, e em troca disto, para além de vocês me devolverem o dinheiro, não é, no final, quando já não precisarem, e devolverem isto com juros, foi o que aconteceu, ainda se comprometem, assinam aqui, que o Viena-Salzburgo, que foi a ligação aérea mais importante de Salzburgo, durante vários anos, deixar de existir e passar a haver um acordo de transporte de passageiros, desses passageiros, no comboio. Portanto, existe neste momento um código de voo, como se fosse um avião, no comboio, que permite justamente fazer esta agenda. Estamos quase no fim do nosso tempo. Deixe-me acelerar, porque quero ir ouvir o Nuno, precisamente sobre esta questão que o Pedro levantou. Sim. E que eu reformularei muito rapidamente, últimas palavras, Nuno. Se a TAP é possível deixar de ser, entre aspas, inimiga da expansão do aeroporto do Porto? A palavra inimiga é muito forte, mas eu tenho sempre alguma dificuldade porque parece que estou sempre a bater na TAP, mas tenho poucos motivos para elogiar, portanto não posso deixar de dizer isso. Será a privatização a solução? É a única que eu vejo, não vejo outra, já que outra opção o anterior governo não tomou. No meu entender, podia ter sido tomada e teria resolvido muitos problemas. Na medida em que não tomou, optou pela nacionalização na altura. Estamos agora já outra vez a perder dinheiro, como se vê e se verifica. A TAP tem um acordo com os trabalhadores absolutamente insano e, portanto, ingerível para qualquer empresa e, portanto, não é viável de maneira nenhuma. Nada contra os trabalhadores, eles têm toda a razão, não é isso que está em causa, é o pecado original, mais uma vez, que está ali mal. Portanto, há que resolver o problema de raiz, há que privatizar a TAP com urgência. Isso também tem sido sinalizado à tutela, mas há que resolver o problema. E tenho dito sempre, em todas as minhas intervenções, o aeroporto Francisco
Francisco Sá Carneiro não precisa da TAP para qualquer movimento. Não precisamos de qualquer avião da TAP. Nós resolvemos o problema... Mas governos têm políticas comerciais que mesmo assim conseguem desviar... Sempre, e eu tenho usado a expressão, não é desviar, é drenar o aeroporto de Francisco Sá Carneiro. E esse tem sido sempre o nosso mal. E por isso é que a TAP tem sido sempre perniciosa para a região. Nuno Botelho, Pedro Castro, muito obrigado pela vossa participação. Despedimos, chegamos ao fim do nosso tempo, marcamos encontro para dentro de uma semana. Fique bem, fique connosco.